Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Hoje nós estamos de volta com a nossa live e eu quero desde já agradecer pela vida de cada um, aqueles que estão participando conosco, aqueles que irão estar compartilhando, esse link para que outras pessoas também possam estar participando conosco aqui sobre aquilo que falamos e aquilo que nós queremos ouvir nesses dias da parte de Deus. Deixa eu desejar aqui uma boa tarde para Renata que está ali na Alemanha, está conosco. E para você que está entrando agora, talvez você não me conheça, eu sou o pastor Ayrton Araújo, aqui da cidade de Londres, e nós começamos ontem a ministrar uma palavra, e esta palavra referente àquilo que Deus nos dá como sinalização, como aquilo que Deus pode fazer os teus filhos entenderem o tempo que nós estamos vivendo, Nós queremos falar sobre os dois grandes episódios que nos adverte do tempo que estamos se aproximando da gloriosa volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, um evento que sempre, deveríamos estar atentos sobre os sinais, deveríamos estar com o nosso coração voltado para entender aquilo que Deus está fazendo nesses dias. Deixa eu desejar também uma boa tarde aqui para Ana Paula Gabriel, lá do estado do Recife. Que Deus abençoe sua vida. Hoje está conosco também a Kétula Elana. Isso, que Deus abençoe a sua vida e que a mão do Senhor possa continuar estendida sobre vocês, tá certo? Eu quero que você tenha um pouco de paciência. Nós vamos hoje passear na Bíblia, nós vamos estar lendo vários textos da palavra de Deus, e eu já vou aproveitar aqui, já pedir para Renata se ela pode nos colocar a cada menção que nós fizermos aqui do capítulo, versículo que nós vamos ler, para que você também possa acompanhar, Você que entrou, se você puder compartilhar o link para que outras pessoas também vão chegando, vão assistindo. Nós já estamos aqui com as pessoas conosco aqui. Eu quero também desejar aqui uma boa tarde, para essa família linda lá da pastora Joana, que está lá na Bélgica, junto com o Marcelo, e todos vocês aí, que Deus abençoe. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Nós vamos falar de algo da palavra de Deus que pode trazer aí uma clareza ao seu coração, e você possa então dizer assim: olha, eu realmente não vou ser enganado, não vou ser pego de surpresa de maneira nenhuma, A Renata está pedindo aqui para a gente dar um tempinho para as pessoas estarem entrando, e nós vamos fazer isso, Enquanto isso, nós vamos ouvindo aqui esse louvor. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa tarde, que você possa também receber essa doce presença do Espírito Santo sobre a sua vida, que você possa ser tocada aí pela doce presença do Espírito Santo, e a sua vida seja cada vez mais, ativada por amor de Deus, Esse amor é incondicional, que nós jamais vamos poder entender, a dimensão deste amor, o amor de Deus por nós. E hoje eu tive uma sensação mais próxima, porque já faz, eu creio, quase uma semana que nós não saímos para a rua. Estamos aqui, participando, obedecendo aquilo que o governo determinou para que as pessoas não saíssem para as ruas. E hoje nós tivemos que ir ao supermercado, e a gente percebeu então realmente como está intenso o negócio, As pessoas com medo, afastadas, a quantidade de pessoas sendo liberada para entrar dentro do supermercado não é mais como antes.
Então tudo isso a gente percebe que as pessoas estão realmente com o coração entristecido, porque não é fácil, né? Não é fácil. Mas é aquilo que eu disse ontem, só está assustado ao extremo aqueles que realmente não entendeu, ou quem sabe nunca parou para atentar sobre aquilo que a Bíblia vem falando conosco e vem nos dando aí, vem nos dando essa direção. E hoje eu gostaria de pedir para você, se você pode pegar a tua Bíblia, né? Pega a tua Bíblia, se você tiver aí uma agenda, um papel aí, uma caneta, porque é gostoso você estar junto, anotando os versículos, né? A Renata vai estar colocando os textos que nós vamos ler, então você pode ir anotando. Por quê? Porque cabe a você examinar sobre aquilo que nós estamos falando, se tem fundamento bíblico, se realmente você deve prestar atenção ou não, tá? É sempre interessante você entender o seguinte, que a verdade, ela está aqui, na palavra de Deus, tá bom? A verdade, ela está aqui. É a palavra de Deus que é a verdade para nós. Então nós precisamos olhar através dos olhos da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós vamos estarmos com a nossa visão ampla e aberta, os nossos ouvidos atentos para os dias que nós estamos vivendo e aquilo que a Bíblia já aponta como algo futuro para nós ficarmos atentos, porque Jesus está voltando para buscar a igreja dele e a palavra de Deus nos garante, né? E a palavra do Senhor também diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito, haveria um derramar do Espírito Santo sobre a terra. Mas você há de entender, nós precisamos entender uma coisa, é impossível que haja esse derramamento do Espírito Santo sem que primeiro Deus faça uma limpeza na sua casa, né? É necessário que Deus faça uma limpeza no seu povo, no meio do coração do teu povo, para que então venha, né, o quebrantamento. Porque o derramar do Espírito Santo, ele vai trazer alguns efeitos imediatos, né? O derramar do Espírito Santo trará efeitos imediatos na sociedade. Primeiro, as pessoas serão completamente transformadas. Porque quando o Espírito Santo entra dentro de nós, é impossível nós permanecermos da mesma forma. É impossível nós continuarmos caminhando com o mesmo pecado. É impossível continuarmos com as mesmas atitudes, né? Porque se o Espírito Santo de Deus adentrou, penetrou, cobriu-nos, né? Nós teremos que logo, a Bíblia diz que não tem como você se esconder, porque vai aparecer, né? Então você vai ter evidências que você faz parte desse povo separado, o povo escolhido, que é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela tem a marca, né? Ela tem a marca do Cordeiro, ela tem a manifestação do Espírito Santo e o Espírito Santo ativo na nossa vida. E se realmente nós somos filhos de Deus e estamos conectados nele, é indispensável que nós tenhamos uma intimidade, um relacionamento profundo com a pessoa do Espírito Santo. Então eu já quero também deixar essa pergunta para você já ir meditando aí. Como está a sua vida com a pessoa do Espírito Santo? Porque às vezes nós falamos, não, eu estou bem, eu estou na igreja, eu vou na igreja nos dias dos cultos, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu tenho a Bíblia, né? Eu tô dentro. Mas a pergunta que faz toda a diferença não é se você está dentro da igreja. É claro que na igreja é o agrupamento dos santos para que nós possamos sermos lapidados por Deus, né? Mas a pergunta que realmente precisamos fazer é: como estamos em relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, tá? Isso faz toda a mudança. Bom, quero agradecer também pela vida da Silvana, o Paulo Henrique, né? O Paulo, que também
é um grande amigo, trabalha com a gente, nós fazemos trabalho junto. A Simara Duarte também está conosco e eu gostaria, nesse momento, iniciar com uma oração. Eu quero iniciar o prosseguimento dessa live com uma oração. Aonde você está, se você puder também orar conosco, será assim de muita alegria para o nosso coração. Pai, nós queremos nos prostrar diante de Ti nesta hora e nós vamos, ó Senhor, neste exato momento, alimentar a nossa vida com a Tua palavra. Então, somente o Senhor, somente o Espírito Santo, o autor deste livro maravilhoso, esse livro, Senhor meu Pai, que não tem como negar a eficácia dele, as verdades contidas nele e tudo quanto ele é, a Bíblia Sagrada para nós. Papai, que cada vida que entrar para assistir essa live, acompanhar conosco essa live, que ele seja, Senhor, ó Deus, ó Pai, ativado pelo Teu Espírito para receber, Senhor, as revelações que estão contidas nessa palavra e que nós possamos ser fortalecidos nesses dias que estamos vivendo. Papai, enquanto o mundo está desesperado, em caos, enquanto o mundo está sem saber para onde vai, os Teus filhos sabem exatamente para onde está indo. Nós temos uma promessa, nós temos uma palavra e nós temos uma esperança, uma expectativa. E nós amamos a Tua vinda. Sabemos que o Senhor virá buscar a Tua igreja e o Senhor não tardará, porque o Senhor virá no dia exato, na hora exata, como está no coração do Senhor. O Teu Filho virá para encontrar com a noiva, a igreja amada, comprada com preço de sangue. Amém. Glória a Deus. Bom, a você que entrou agora, você puder compartilhar esse link dessa live, convidando seus amigos para nós meditarmos junto na palavra de Deus. Deixa eu só dar um pano de fundo que nós falamos ontem, talvez você não acompanhou ontem. Ontem nós falamos sobre o primeiro episódio, ou um dos episódios, nós queremos falar sobre dois. Um dos episódios, a qual nos aponta que estamos a caminho do encontro com Jesus. Nós estamos chegando próximo ao grande dia. Qual é esse grande dia, pastor? O arrebatamento da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você não atentou para isso. Você sabia que no dia do arrebatamento da igreja, no dia que a igreja for encontrar com Jesus, haverá um grande evento. Este evento, ele acontecerá a ressurreição de todos quantos morreram salvos em Cristo Jesus. No arrebatamento da igreja, o dia que a igreja for chamada para encontrar com o noivo nos ares, haverá então a ressurreição dos salvos, aqueles que já morreram desde o início, lá de Adão, todos quantos morreram e estão salvos em Cristo, serão ressuscitados. Logo, na sequência, aqueles que estão mortos, fisicamente falando, que estão enterrados, serão ressuscitados no teu corpo e o teu corpo será um corpo glorioso ou glorificado, Logo, a igreja, aqueles que estão vivos na terra, subirão também na sequência para encontrar com Jesus nos ares. E esse grande evento do arrebatamento da igreja, ele é precedido por dois grandes episódios que deixa claro, que não deixa dúvida para aqueles que estão esperando a volta de Jesus. Então, se você está em Cristo, se você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, todo acontecimento que está acontecendo nesses dias não te pega de surpresa. Todos os acontecimentos que estão passando nesses dias não vai lhe pegar você de surpresa. Por que não vai pegar você de surpresa? Porque a palavra de Deus já te dá a clareza, O arrebatamento, ele é uma surpresa para aqueles que estão perdidos, aqueles que não sabem para onde que estão indo, aqueles que não têm uma esperança. Mas para a igreja de Jesus, o arrebatamento é um evento esperado e é um evento almejado.
aquele que está em Cristo, né? Ele está almejando esse grande dia, o dia que Jesus vier buscar-nos para encontrar com Ele na glória. Mas o que nós percebemos, eu tenho assim um certo, uma percepção de um termômetro no meio da igreja, do povo de Deus, porque se você for olhar para as postagens, né, nas redes sociais, se você for observar como que as pessoas estão se comportando nesses dias, você percebe-se que muitos que faz parte do grupo chamado igreja, não está à espera da volta de Jesus. Muitos deles não estão nem um pouco interessados em saber os acontecimentos, os avisos que Deus dá, né? As direções que o Senhor vai liberando para nós, e por isso as pessoas foram pegas de surpresa quando ficaram sabendo que tinha aí um vírus que estava alastrando no planeta Terra, e de repente subindo o número de casos de pessoas contaminadas e pessoas morrendo, vídeos, fotos, né, das pessoas morrendo com essa infecção. Muitas pessoas entrou em pavor. E eu venho confessar para você que num período de alguns dias antecedente a tudo isso, me deu um pavor também. Eu me peguei numa sexta-feira, irmãos, completamente desnorteado, e de repente eu ouvi a voz de Deus falar comigo. Diz: mas peraí, você tá entrando, o medo está começando a ferir o princípio da sua fé. E logo então eu tive a oportunidade de orar e pedir a Deus, e eu estou em paz, literalmente estou em paz hoje. E é essa paz que eu quero trazer a você através das Escrituras Sagradas. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu coloquei no tema que para cada calamidade, né, para cada advento que vem acontecer a partir desse momento que nós estamos vivendo, Deus sempre levantará o escape para os teus filhos, tá? Para cada situação, por mais caótica que ela seja, por mais violenta que ela seja, porque a intensificação nesses dias que estamos vivendo será cada dia maior, né? Então, se você acha que o fato do coronavírus ser algo assim assustador, se você ler a palavra de Deus cuidadosamente, você percebe que os eventos que vão preceder, a volta de Jesus, é muito intenso. É muito intenso. Deixa eu só ver aqui, Renata. Renata disse que o vídeo travou. Tá tudo bem agora? Se você puder só me falar se tá tudo bem agora. E eu nem sei até onde travou, até onde parou. O que acontece? O que acontece? Nós estamos caminhando para o grande dia do arrebatamento da igreja. Mas eu preciso entender, então, o que está acontecendo. Eu preciso entender o que tem feito parte de tudo isso, porque nós precisamos saber e nós precisamos estar com o coração atento, com nossos ouvidos atentos, o nosso olhar atento para as Escrituras Sagradas, porque é dela que provém a verdade e é através da palavra de Deus que nós vamos saber exatamente o que está acontecendo. Então nós falamos ontem sobre o primeiro episódio, ou um dos episódios que aconteceu, que foi descrito na palavra de Deus, alertando-nos para nos prepararmos para não sermos pegos de surpresa com a volta de Jesus. O primeiro evento que você pode já ter como um alerta, nós lemos ontem lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 1, lá falando sobre a apostasia dos últimos dias. Então esse é o primeiro evento, ou um dos primeiros episódios que iria passar pela população, pelas nações, pela sociedade, que vai nos apontar que estamos chegando próximo ao dia do arrebatamento da igreja, né? Esse evento da apostasia, ou seja, o desvio da verdade, ele seria não um assunto de minoria. Ele não seria apenas
sabe, aquela pintinha no meio da areia. Não, não. É um evento que aconteceria numa proporção muito grande. Apostasia. Homens querendo ouvir mensagens que vai massagear o seu ego, trabalhar nas suas emoções, deixar você confortável, não vai te confrontar do pecado, não iria te confrontar. Por quê? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias os homens não suportariam a sã doutrina, né? Não suportaria a sã doutrina. E logo, a apostasia tomaria conta, né? Ela ia penetrando no meio do povo de Deus, da igreja de Deus, e as pessoas não iam perceber. E logo a palavra de Deus afirma que essa doutrina pregada, aonde coloca o homem no centro de tudo, essas doutrinas provêm dos demônios. Ela provém dos demônios. Logo, essas doutrinas sendo agregada ao coração da igreja, a igreja adormecida, porque a palavra de Deus nos afirma, lá em 2 Timóteo 3,8, que a mente do homem seria cauterizada. E o homem tendo a mente cauterizada, ele seria saciado por pregações, por doutrinas de demônios. E essas doutrinas de demônios iria confortar o coração do homem, e o homem iria se sentir bem, caminhando com o pecado, acreditando que está fazendo a vontade de Deus, sabe? Então a apostasia é um dos grandes sinais que estamos chegando próximo à volta de Jesus. E aí a pergunta que eu fiz ontem é: você percebe-se ao seu redor, no meio do seu convívio, no meio, vamos falar do meio evangélico, você percebe se essa apostasia realmente ela existe? É uma pergunta que você deve observar, e aos olhos da Bíblia você ter um termômetro daquilo que está acontecendo. Porque se você tiver esse termômetro, você não será pego de surpresa. Entende? Outro fenômeno que vai acontecer antes do arrebatamento da igreja será o levantar, né? A ocupação, não na totalidade, no seu poder total, porque nós vamos falar isso mais para frente, mas o homem do pecado, ou o homem da blasfêmia, o anticristo. Ele vai se levantar e a igreja irá ver quando ele se levantar. E nós vamos ler isso da palavra de Deus. Nós vamos dar uma corrida na palavra de Deus para você ver do que eu estou falando. Então, o anticristo também faz parte, ou é um cenário da qual eu preciso prestar atenção, porque ele me aponta a vinda de Jesus ou o arrebatamento da igreja. Pastor, mas como que eu vou saber que o anticristo se levantou? Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia deixa muito claro que quando o anticristo vier, vai ter 3 anos e meio de paz, e 3 anos e meio depois que ele fizer todo o seu trajetório, depois que ele fizer uma aliança com Israel, enfim, ele então vai se revelar quem ele é, e aí começa os 3 anos de intensa. E segundo a Bíblia, se for comparar o que a Bíblia está dizendo, nesses 3 anos e meio depois que o anticristo se levantar, depois dos 3 anos e meio de paz, a partir daí, você vai perceber algo. A Bíblia diz que a terra nunca viu tanta desolação, tantas coisas horríveis que vai acontecer. Então esse cenário que parece que assim, nos deixa até triste, né? Hoje eu estava ali no supermercado e olhando, o supermercado vazio, as pessoas tipo a 2, 3 metros um do outro, todo mundo com esse medo e tal. Mas esse não é um cenário que dá para comparar com os 3 anos e meio, já na parte final da ação do anticristo. Mas o anticristo, ele virá para trazer o quê? Ele vai trazer paz,
ele vai trazer harmonia, ele vai trazer uma moeda única, ele vai trazer uma estabilidade. Ele vai trazer uma estabilidade. Então, eu gostaria que você prestasse atenção o seguinte: para que o anticristo se levante e para que ele consiga enganar no início do seu tratado, no início do seu reinado, esse último reino, né, humanamente falando, ele precisa encontrar o planeta Terra numa situação caótica. Ela precisa estar passando por um problema financeiro, ela vai estar num problema de guerra, ela vai estar num problema de peste, doenças incuráveis, enfim. O cenário para receber o anticristo é um cenário muito ruim. Por quê? Porque ele vai ter os 3 anos e meio do qual ele vai utilizar do poder que ele vai receber do falso profeta, né? E de todos aqueles que já estão vivendo dentro do seu contexto, né? Nós vamos observar muito claro isso aqui na Bíblia assim que nós começarmos a ler. O coração do homem já está sendo preparado, adornado, para que ele possa andar segundo os preceitos e os cuidados do anticristo. Qual é a razão maior que o anticristo vai conseguir ter facilidade? Primeiro, tirar essa desigualdade mundial, essa desigualdade que é gritante. Então, logo, essa moeda única, ela vem trazer o quê? Uma unificação. Deu uma parada aqui, esse único governo, ele vem trazendo a resposta. Ele vem trazendo a resposta que o homem tanto quer. É isso que nós precisamos ficar atento. O anticristo será uma resposta para o quê? Para a demanda. Haverá uma demanda no coração da humanidade e ele vai atender essa demanda. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Primeira Carta de João, próximo Apocalipse, Primeira Carta de João, no capítulo de número 2 e o versículo 22 a seguir. Eu acho que é 22 e 23. Primeira Carta de João, no capítulo de número 2 e o versículo de número 22 e 23. Vamos ler. Olha o que está dizendo a palavra de Deus. Preste bem atenção. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. E em vós permaneça o que desde o princípio ouviste. Também permanecereis no Pai. Observa que eu gostaria de ler para você, Renata, por favor, coloca aí 1 João, no capítulo 2 mesmo, deixa eu ler o versículo 18 até o 21, 18 até o 21 para ficar mais claro. Olha o que está escrito, ó, filhinhos, e já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, aqui no plural, por onde conhecemos que já é a última hora. Entendeu? Olha aqui, ó, filhinhos, e já a última hora, já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Como que, se nós entendemos que o anticristo é uma pessoa, como que João então diz que já se tem feito muitos anticristos? Na verdade, João está dizendo que já há uma propagação de seguidores, pessoas que têm a facilidade
e foi encontrado no coração delas uma abertura para que o espírito de engano do anticristo operasse na vida delas. Que o espírito de engano do anticristo já começasse a dominar a mente dessas pessoas. E aí você vai começar a se identificar com alguma coisa. Lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 1, Tiago capítulo 5, no versículo de número 1, olha o que está escrito. Eia, pois agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. A vossa riqueza estão apodrecidas, e as vossas vestes estão contaminadas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Observa que esse enriquecimento, esse desejo desenfreado por status, riqueza, coisas, ele é um exercício da indução do espírito de engano, que é o demônio, da qual será potencializado na pessoa do anticristo. Então, se você observar o que a Bíblia está dizendo que nos últimos dias as pessoas iriam correr desesperadamente atrás de dinheiro, atrás de ouro, de prata. Ou seja, o espírito de engano, ele ia adornar o coração da humanidade, daqueles que não têm o Espírito de Deus, e essas pessoas iam se submeter ao governo diabólico, a qual o dinheiro estaria acima de qualquer coisa nesses últimos dias. Mas se você perguntar para mim, pastor, mas o que isso afetou no coração da igreja? O que isso afetou no coração da igreja? A igreja está vivendo isso? Olha, se você parar para pensar, hoje se dá mais valor, estou falando aqui no nosso grupo, no nosso meio, no meio dos evangélicos, se dá mais valor a coisas do que pessoas. Nós damos mais valor a dinheiro, a prédios, carro, ouro, prata, conforto, do que em vidas. Se gasta muito mais dinheiro com coisas do que com restauração de vida. Você consegue facilmente encontrar uma igreja que ela tem facilidade de pagar 5 mil reais para atrair, para trazer um cantor, um pregador, mas você terá muita dificuldade de encontrar uma igreja que ela tem a facilidade na mesma proporção para doar 5 mil reais ou usar 5 mil reais para a restauração de vidas. Se você observar todo esse contexto, toda essa infiltração de domínio na mente cauterizada, que a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 4:1, é o quê? É o espírito dos demônios trazendo uma doutrina de demônios a qual o coração do homem sem Deus já está preso. Por que o culto da prosperidade atrai pessoas? Por que o culto da bênção atrai pessoas? Por que os eventos atraem pessoas? Porque a maioria já está com a mente cauterizada, sendo guiado para viver dentro do princípio do governo, do qual vai potencializar na manifestação do homem da ira ou do homem do pecado, do anticristo. Então você observa que o coração da igreja precisa ser despertado e voltar correndo para as escrituras sagradas. Precisa voltar urgentemente correndo. Por quê? Você acha que por acaso Deus está mexendo com as estruturas? Eu fico observando o cenário e eu começo a pensar. Pensa comigo uma coisa. O vírus foi estabelecido. Primeiro na Coreia, depois Itália, aí foi espalhando. Mas esse vírus atingiu de cheia um castelo que
eu acho que os crentes nunca pensou que ia acontecer. Pastor, que castelo é esse? O castelo dos barões do evangelho. Igrejas estão sendo fechadas, tem que permanecer fechada, e automaticamente muitas dessas igrejas vai ter que suar para se levantar novamente. Por quê? Porque Deus permitiu que algo acontecesse na terra. Para quê, pastor? Para chacoalhar a igreja, para balançar a igreja, para que a igreja entendesse o caminho que ela está vivendo. A igreja, que deveria estar sendo guiada pelo Espírito da verdade, a igreja que deveria estar prostrada diante do Deus, o Criador do universo, mas que deixou o espírito do engano entrar no coração dela e prendeu a mente da igreja, e a igreja se tornou escrava do sistema do anticristo. Por isso que João disse, e olha que já está se levantando muitos anticristos. O que ele está dizendo? Muitos já estão sendo doutrinados, guiados, levados por essa doutrina de demônio da qual o anticristo vai potencializar. Então as pessoas precisam entender que não é por acaso que o homem corre desesperadamente atrás de dinheiro. Não é por acaso que as campanhas, os cultos hoje têm uma proposta. Vem para Deus para você ficar rico. Doa isso daqui que Deus vai te dar 10 desses. Não é por acaso. Não é por acaso. Se você for observar os cultos da prosperidade, se você for olhar a conduta da igreja nos últimos dias que nós estamos vivendo, nós gastamos apenas, estatisticamente falando, 2% de toda a arrecadação da igreja é investida em missões. E a missão que eu estou falando não é missão transcultural. Não estou falando de missões só no país da África, não. Estou falando de missão dentro da casa. Não se gasta mais do que 2% da entrada da igreja socorrendo o órfão, a viúva e o necessitado. Às vezes você vai ver uma igreja que diz, nós construímos um orfanato, nós construímos tal coisa. Glória a Deus. Mas você pode ter certeza que esse trabalho não ocupa ou não mexe em mais do que 2% do valor da entrada da igreja. Então, aonde está o problema? Os 98%. O que a igreja tem feito com os 98%? O que a igreja tem ela tem administrado os 98%. Por quê? Porque, na verdade, a igreja se tornou guiada pelo espírito da mentira. E aí entra um grande problema. A igreja que ela já está sendo contornada por essa mentira do diabo, trazendo essa teologia de mentira, onde diz que você é o centro da vontade, aí começa a ter músicas que colocam o homem no centro, pregações que colocam o homem no centro. Os pregadores não são mais pregadores da palavra de Deus, mas agora são coaches, que vai trazer o quê? A mensagem de cauterização, dizendo para você, você não vai sofrer, você não vai sofrer, você é escolhido só para vencer, você é escolhido só para ser o vencedor, sofrimento de jeito nenhum. Por quê? Porque a mensagem dos demônios, do anticristo, ela traz o quê? Solução. A mensagem do anticristo vem trazendo a solução. Vou tirar o problema da sua frente, você não vai sofrer mais, você não precisa sofrer, você. Se você observar, gente, a Bíblia é intensa, é maravilhoso. Quando o diabo apareceu para Jesus no deserto, o que ele veio trazer? Conflito? Não, ele não veio trazer conflito, ele veio trazer solução. O que ele falou para Jesus? Está com fome? Então eu tenho a solução. Manda que essas pedras transformem em pão. Ou seja, para que sofrer? Você não precisa sofrer. Basta você se prostrar diante de mim, acabou, não tem mais fome. Quando ele olhou para Jesus e perguntou assim, não está muito afim de viver
sofrendo, padecendo necessidade. Não, não. Então, se você saltar aqui, eu vou te dar todos os reinos da terra. Vou te dar dinheiro, vou te dar riqueza. Você não precisa sofrer. Para que sofrer? Para que ter que fazer um trabalho ministerial com tantas dificuldades, sendo sustentado pelas viúvas? Não, você não precisa. Eu te dou dinheiro. Basta você pular e me adorar. Sabe? Então, a proposta do diabo é sempre a mesma, trazer a solução para você. Trazer a solução rápida para mim, me livrando do sofrimento. Me livrando de carregar a minha cruz. Essa é a proposta do diabo. E a igreja precisa estar atenta para isso. Porque o diabo quer te enganar, quer me enganar, e ele quer nos fazer andar dentro do contexto desse espírito de riqueza. Pastor, é pecado ser rico? De maneira nenhuma. É pecado ter dinheiro? De maneira nenhuma. Desde que esse dinheiro esteja só no seu bolso. Desde que o dinheiro esteja só no banco, mas não está no seu coração. Se o dinheiro te faz você se tornar uma pessoa egocêntrica, uma pessoa que só pensa em você, e tudo que você pensa é em você, pode ter certeza que o dinheiro já se tornou o seu senhor. Então nós precisamos estar atentos com isso. Mas voltando aqui à palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 26. João, capítulo 15, no versículo 26. Vamos ver o que a palavra de Deus está dizendo? Eu disse para você que em cada calamidade, Deus provê o escape e nos guia para um lugar seguro. Em cada calamidade. Pastor, mas como então que eu vou conseguir vencer esse espírito de demônio, essas doutrinas de demônio, não permitindo que ele... Voltou agora, pastor Joana? Eu tô sem... A internet não tá muito boa hoje. Não sei por qual razão. Só me avisa aí se tá fora. Ah, tá. João 15, 26. Observa uma coisa. Eu disse que toda calamidade que vai vir, Deus sempre vai preparar o escape, né? E vai sempre trazer de volta, João, Evangelho de João, no capítulo 15 e o versículo 26. João capítulo 15, versículo 26. Eu disse para você que Deus ele traz o escape para quê? Para os seus filhos. Ele vai estar sempre produzindo, direcionando e guardando os teus filhos. Então, para você saber assim, se eu te perguntar assim, se você me perguntar, pastor, mas como que eu vou conseguir ter o discernimento que essa doutrina da qual eu estou ouvindo, essa pregação que eu estou ouvindo, ela parte de um princípio que é os demônios que estão gerindo ou guiando ela? Bom, é necessário que você tenha a intensa, não é parcial, não é momentânea, mas você precisa ter a intensa ou intenso relacionamento com quem? Com a pessoa do Espírito Santo. Somente com uma intensa vida, somente com um intenso relacionamento com o Espírito Santo, daí você vai conseguir entender, discernir qual espírito está operando e o que está dominando o ambiente. Aí a Bíblia te dá uma advertência e ela te dá um alerta. Ela diz, foge. Ela manda você fugir. Ela manda nós fugirmos. Se você tiver o discernimento que o contexto maioral das pregações daquela igreja, que os louvores maiorais daquela igreja, que toda o mecanismo de funcionamento daquela igreja é prevalecida por uma doutrina a qual coloca o homem no centro da vontade, hora de fugir.
É hora de fugir, porque ali o espírito do diabo pode já estar infiltrando e trazendo a doutrina de demônio para cauterizar, para neutralizar suas ações e bloquear sua mente. E logo você já pode estar sendo já conduzido ou guiado ou transitado com a manifestação de demônios, doutrinas de demônios. Só que uma coisa você precisa entender: essas doutrinas de demônios pregada, ela não vem tipo com demônios chifrinho, não. Ela vem como sutil, na sutileza. Ela vem no conta-gota. E se você não tomar cuidado, se você não tiver um inteiro relacionamento com o Espírito Santo, você passa a ser enganado. E aí, aquilo que parece ser, não é. Daí a palavra de Deus diz o seguinte, que muitos vão dizer: Senhor, mas eu no teu nome, eu orei, eu curei, eu fiz e tudo. Qual é a resposta? Qual é a resposta que Jesus vai nos dar? Vai nos dar o seguinte, para essas pessoas, né? Não vai nos dar, vai dar para essa pessoa: eu não te conheço. Você não faz parte, você não sei quem você é. Você nunca teve um relacionamento comigo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Então, observa. Primeiro episódio que nos alerta da vinda de Jesus é apostasia. Uma igreja que se desviou da verdade. Segundo episódio é a manifestação do homem do pecado, do anticristo. E para o anticristo se manifestar não potencializado com o poder, ele precisa encontrar um cenário caótico no meio do planeta Terra. Então você já começa a observar. Começa a observar os adventos, os acontecimentos agora, o que ele está causando não só na hora, mas o que ele vai causar depois. Eu vou dizer para você que o resultado mais drástico dessa pandemia não é exatamente a contaminação, mas é o efeito pós, ao meu ponto de vista. Muitas coisas vão começar a piorar e vai se intensificar. Por quê? Porque não atingiu apenas o físico humano, mas já está começando a atingir também o operacional do planeta Terra. Já está começando a mexer em pontos estratégicos, da qual pode desencadear com mais intensidade a apresentação de um cenário propício para o levantar do anticristo que vem. E esse é um dos grandes eventos que você precisa ficar atento. Mas a boa notícia. E nós vamos ler na Bíblia as boas notícias que a Bíblia traz para nós, aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que têm um relacionamento com o Espírito Santo, aqueles que têm a sua vida guardada na mão do Cordeiro e que teus nomes estão escritos no livro da vida. Tá? Então, aonde está essa boa resposta? Evangelho de João, capítulo 15, 26 e 27, olha o que diz. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, não é o Espírito do engano, Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Aqui está o escape, aqui está o antídoto para os dias que nós estamos vivendo. O Consolador, o Espírito da verdade. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 2, versículo de número 8 e versículo 16. Atos 1, versículo 2, 8 e 16. Olha o que diz o versículo de número 2. Até o dia em que foi recebido acima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Versículo de número 8.
Versículo de número 8. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Versículo de número 16. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Atos capítulo 2, versículo 4, 17, 33 e 38. Versículo de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Versículo de número 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minha serva naqueles dias, e profetizarão. Versículo de número 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto até que vos agora vedes e ouvis. Versículo de número 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós lemos aí Atos 2, 4, 17, 33, 38. Vamos ler o capítulo 4, versículo 8, 25 e 31. No capítulo 4, o versículo é o versículo 8, o 25 e o 31. Olha o que está dizendo. Versículo de número 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais dos povos e anciões de Israel. Pedro estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Versículo 25. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram a gente e os povos 4, 25. Deixa eu ver. Não, desculpa. 4, 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, no capítulo 4 é só o versículo 8 e o versículo 31. No capítulo 5 de Atos, nós vamos ler o versículo 9. Versículo 9. Então Pedro diz: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. Aqui a passagem sobre Ananias e Safira, que tentaram mentir ao Espírito Santo. Ou seja, através do Espírito Santo houve o discernimento do que estava acontecendo. Qual era o espírito que estava operando no casal Ananias e Safira? O espírito de engano, da mentira, o espírito de demônio, que veio e soprou no ouvido dele e diz o seguinte: olha, faz um arrumadinho aí e tenta apresentar a Deus. Mas quando chegou lá, o Espírito Santo revelou ao homem de Deus, e logo teve então essa mudança. No capítulo 6 do mesmo Atos capítulo 6, versículo 3, 5 e 10. Versículo 3. Escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, a quais constituímos sobre este importante negócio. Versículo de número 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, presta atenção,
homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Versículo 10. E não podia resistir à sabedoria e ao Espírito que falava. Quando Estevão estava para ser pedrejado, a presença do Espírito Santo combatia a doutrina dos demônios que estava sobre a vida daquelas pessoas. No capítulo de número 7, o versículo de número 51 e 55. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistes ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Entende? Que o homem que não tem o Espírito Santo, ele resiste à verdade. Ele tem a sua mente cauterizada, ele não consegue alimentar e experimentar a verdade. Mas o que é que ele prefere? A mentira. 7:55. Vamos ver o 55? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Vamos ler, deixa eu ver aqui, outras passagens da palavra de Deus. O capítulo de número... Deixa eu só ver aqui, é 7, nós lemos 7, né? Vamos ler o 8, o capítulo 8, nós vamos ler o 15, o 17, o 29 e o 39. 15, 17, 29 e 39. O 15 diz assim, ó. E os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. O versículo 17. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. O versículo 29 diz assim: E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. No caso lá do eunuco, né, de Etíope, que o Espírito Santo diz para ele que era para ele chegar perto, porque o rapaz precisava entender a palavra de Deus. O versículo de número 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Vamos ler o 9. O 9 nós vamos ler o 17 e o 31. E Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja o quê? Cheio do Espírito Santo. Versículo de número 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia, Samaria, tinha paz e era edificadas, e se multiplicava, andando no temor ao Senhor e na consolação do Espírito Santo. Observa bem o que é necessário ter ou viver nesses dias que nós estamos vivendo. No capítulo 10, nós vamos ler o 19, o 38 e o 44. No 10, nós vamos ler o 19, 38 e o 44. Vamos ler o 19? E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões vêm te buscar. Nós estamos falando aqui sobre o antídoto para nós vencermos o espírito de demônio que opera nos dias atuais. Nós estamos falando aqui como conhecer, ter o discernimento do espírito que opera nesses dias, né? Do príncipe desses dias, o espírito do engano, da mentira. Como nós vamos vencer isso? Como nós vamos estar em paz no meio dessa grande tribulação? Qual que eu li? O 19, né? Deixa eu ler o 38 com você. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora nós vamos ler o 44. 43,
44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Vamos no capítulo 11? No capítulo 11 nós vamos ler o 12, o 15, 24 e 28. 11, nós vamos ler o 12, o 15, o 24 e 28. 11. E eis que na mesma hora apareceram junto à casa em que estava 3 varões que foram enviados a Cesareia. Desculpa, o 12, versículo 12. É o 12, tá? Desculpa, não é 11, é 12. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entrando na casa daquele varão. Observa que o Espírito Santo que guiou, né? Guiou Pedro para que Pedro pudesse andar com eles. Depois nós lemos aqui o 12, nós vamos ler o 15. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Depois nós vamos ler o 24. 24. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Falando aqui sobre a pregação lá aos gentios da Antioquia, né? Vamos ler agora o 13. O 13, nós vamos ler o versículo 3, 4, 9 e 52. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Versículo 4. E assim estes, enviado pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram até Chipre. Vamos ler o 9. Versículo 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse... Aí ele fala, né? Repreende, ó, filho do diabo, tal, esse engano e malícia que está com você. Observa que Elimas queria comprar, né, os dons do Espírito Santo, e Paulo teve o discernimento que o espírito que estava sobre a vida dele era o espírito de engano, da qual nós estamos falando hoje. É o outro versículo 52, né? Vamos ler 13, 52. E os discípulos estavam cheios do Espírito e de alegria. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Vamos ler no capítulo de número 15, o versículo 8 e o versículo 28. 15, 8 e 28. E Deus, que conhece o coração, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. 28. Na verdade, pareceu bem o Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Observe aqui, homens guiados pelo Espírito Santo. Logo então nós temos o capítulo 16, nós vamos ler no capítulo 16 de Atos, no versículo 6 e versículo 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Observa que o homem guiado pelo Espírito Santo não se move por necessidade, não se move por comodidade ou por qualquer tipo de partidarismo, mas o homem cheio do Espírito Santo, ele se move na direção e na vontade de Deus. Ou seja, o espírito do engano não conduz o coração de um homem que está cheio de Deus. Versículo de número 7. É isso que nós lemos, é isso, 6. E depois o número 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tá vendo? Um homem cheio do Espírito Santo não é guiado pelas situações. Agora vamos ler aqui o último, que está no capítulo 19 de Atos também, e o versículo de número 2, e aí nós já estamos chegando ao final. 19 no capítulo 19, versículo 2. E disse-lhe: recebeste-vos já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe:
nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. A terceira viagem missionária de Paulo, Paulo chega para pregar o evangelho lá em Éfeso e aí ele faz a pergunta para os irmãos: vocês já receberam o Espírito Santo na vida de vocês? Eles falaram: olha, nós nem sabíamos sobre o Espírito Santo e nós não sabíamos sobre isso. Aí Paulo impõe as mãos sobre eles e eles então recebem o Espírito Santo e são guiados pelo Espírito Santo. Bom, para nós finalizarmos esses dois temas, né, dos últimos dias, nós falamos então sobre o primeiro episódio, que é apostasia da igreja, nós já falamos sobre isso, e agora nós falamos também o segundo episódio, que precede a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, que é o levante do homem do pecado, o levante do anticristo. Mas nós lemos também sobre o levante de vários anticristos, que João fala que é homens que são guiados já pelo efeito da doutrina de demônios, que será maximizado no levante do anticristo quando ele assumir a sua posição. Eu espero que essa palavra possa ter trazido clareza para você. Então, se você perguntasse para mim: pastor, então o que eu preciso para que eu não seja pego de surpresa e que nenhum desses acontecimentos em volta do planeta me deixe assustado, desesperado, ansioso, nervoso, com depressão? O que eu preciso? Você precisa ter uma intensa relação com a pessoa do Espírito Santo. Sabe? Esse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo lhe trará a um caminho de verdade, a qual é a palavra de Deus. E então o Espírito Santo habitando em você, te conduzindo pelo poder da palavra de Deus, você não estará mais desprotegido, desprotegida. Então, o que nós precisamos nesses dias, é reunirmos mais na presença de Deus, quebrantando o nosso coração, pedindo perdão pelos nossos pecados, para que Deus possa guiar o nosso coração em toda a verdade e nós não sejamos confundidos ou enganados por esse espírito de demônio que tem operado, que tem manifestado sutilmente no meio da igreja, e a igreja tem se tornado escrava do pecado, sabe? Escrava desse espírito maligno que tem governado o coração da igreja. Assim, logo, se você ficar atento e buscar com toda a intensidade do teu coração, estar sendo adornado pelo Espírito Santo, você estará em segurança e a sua vida nunca mais será a mesma. Então você vai passar esses tempos difíceis sabendo que você está indo para um lugar. Qual é esse lugar? Eu irei encontrar com Jesus quando ele vier buscar a tua igreja. Sabe? Os filhos de Deus não são confundidos. Os filhos de Deus sabem de onde veio, por que está aqui e para onde está indo. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor continue falando mais ao seu coração. Amanhã nós estaremos novamente aqui a partir das 3 horas. Eu estarei aqui amanhã e amanhã eu quero ministrar na sua vida, quero te mostrar na Bíblia, quero te mostrar na palavra de Deus, sobre o arrebatamento da igreja. Amanhã eu quero trazer para você uma explanação com versículos bíblicos. Nós vamos fazer sempre assim, nós vamos estar lendo a palavra de Deus juntos e eu quero trazer para você entender sobre o arrebatamento da igreja e o que vai acontecer até o governo do anticristo. Observa que assim que a igreja for arrebatada, o anticristo receberá o poder total. Ele receberá o poder total o falso profeta passará para o anticristo o poder total e ele surgirá com muito poder e ele vai governar a terra e nos seus primeiros 3 anos e meio de governo ele vai estabelecer, ele vai estabilizar, ele vai trazer soluções que a humanidade tem clamado. Então é importante nós atendermos por isso, é importante nós olharmos para essa visão, é importante nós lermos a palavra de Deus, porque muita gente
Muita gente, porque está ignorando, porque não quer dar atenção para os sinais que Deus tem dado, muitas pessoas irão ficar. E aí, eu quero dizer uma coisa para você. Será a pior decisão que um homem pode tomar. É recusar a porta da graça, é recusar o favor de Jesus para a salvação das nossas almas. Ele nos chamou para vivermos em santidade. Ele nos chamou para viver debaixo do governo dele. Deus quer que eu e você se submeta à sua vontade e sejamos obedientes à palavra de Deus. Lembra-se que amanhã nós queremos falar sobre o arrebatamento da igreja e você não pode perder. Convide outras pessoas também, né? Divulga esse link para que outras pessoas possam estar assistindo também a live. E eu quero desde já agradecer a cada um de vocês. Que Deus abençoe você, que o anjo do Senhor lhe guarde, que a mão do Senhor esteja estendida sobre a sua vida, lhe protegendo nesses dias tão difíceis, que o Senhor possa te visitar aonde você estiver e que a graça de Deus seja derramada sobre a sua vida e que o Espírito Santo seja aquele que conduz o teu coração em todo o princípio da verdade dentro da palavra de Deus. Vejamos amanhã, em nome de Jesus. Se o Senhor não vier nos buscar, amanhã às 3 horas da tarde estaremos aqui juntos para adorar a Deus.